Olá a todos e a todas, tudo bem? Eu sou a professora Renata Machado, estou como instrutora voluntária do programa EAD para economistas, promovido pelo COFECOM. Nesse mês de maio, vou estar ministrando a oficina Economia de Baixo Carbono, e teremos 3 aulas, e 2 delas serão disponibilizadas na plataforma EAD, e a última aula, como será uma live, vai ser transmitida pelo canal do YouTube do COFECOM. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, e vamos começar a nossa aula de hoje. Compartilhando aqui os slides, tá? Economia de baixo carbono, aula 1. Antes de começarmos a falar dos conteúdos da aula, vou me apresentar um pouquinho, tá? Eu sou doutoranda em Ciências Climáticas pela UFRN, tenho mestrado em Climatologia e Aplicações pela UES, graduação em Economia e graduação em Biologia, tá? Em relação aos trabalhos desenvolvidos, eu já atuei como analista de projetos, elaborando e analisando projetos de viabilidade econômica e financeira para incentivos fiscais e também financiamento a longo prazo, tá? Atualmente, eu sou professora e coordenadora do Estado e também pesquisadora. Vamos lá. Os conteúdos que vamos abordar na aula será o de hoje, né? A aula de hoje será economia de baixo carbono, o que é economia de baixo carbono, os impactos das mudanças climáticas na economia, não só na economia, como na sociedade como um todo, no meio ambiente, inclusive na biodiversidade. E também vamos ver o que são as emissões de gases de efeito estufa e a precificação de carbono e, consequentemente, o mercado de carbono, tá? Então, vamos lá. Nesse slide, eu trouxe aqui um número de palavras que estão relacionadas com o tema. Vocês podem perceber, só em olhar, que a gente verifica várias nomenclaturas. Não tem a ver necessariamente com, entre aspas, tá? Com a parte econômica, ou com a ciência econômica, que inclusive são de outras áreas, mas a gente vai ter que a nossa aula que elas vão se complementando, como, por exemplo, a gente vê que ciências atmosféricas, o próprio CO2, que é o dióxido de carbono, gás carbônico, também temos energias renováveis, próprio mercado de carbono, transição energética, certo? Então, é uma miscelânea de palavras e de conceitos que a gente vai verificar aqui no decorrer das nossas aulas. Existem outros, eu trouxe aqui os principais, os mais usados, tá? Justiça climática, litigância climática, a gente vai tentar ver no decorrer dessas aulas como eles se complementam, esses conceitos. Políticas públicas do mesmo jeito, enfim. Então, vamos lá. O que é economia de baixo carbono? Antes de tentarmos definir o que é economia de baixo carbono, ou como os teóricos estudiosos estão conceituando, vamos dizer assim, o que seria, portanto, se fala em transição para a economia de baixo carbono, a gente tem que entender alguns conceitos antes, como diferenciar essa dicotomia, economia e meio ambiente, os problemas atuais que estão ocorrendo no mundo, principalmente referente à mudança climática, por exemplo, a perda de biodiversidade, e como a ciência econômica tenta resolucionar, traçar algumas estratégias para que se possa ter uma relação mais harmônica, né, entre o meio ambiente e o próprio sistema econômico. Em relação às vertentes econômicas que abordam o meio ambiente, vocês podem fazer a seguinte indagação. E a economia de baixo carbono? Onde ela estaria alocada, né? Ela faz parte da economia ambiental? Ela é uma sub-área da economia ecológica? Vale ressaltar que, por mais que muitos ainda acreditem que a economia ecológica é a mesma coisa que a economia ambiental, gerando aí certas conclusões na parte de teorizar cada vertente dessa,
é bom ressaltar que elas são diferentes, certo? Por exemplo, quando se fala em economia ambiental, uma das prioridades é alcançar o crescimento econômico, visando o bem-estar social e também preservando a quantidade de recursos naturais suficientes para manter a economia. Aqui ele olha para o meio ambiente, mas de uma forma secundária. O meio ambiente aqui vai ser tratado mais como externalidade, diferente do que ocorre no modelo ecológico de economia ou economia ecológica, tá? Que tem por das metas a serem alcançadas é usar os materiais e energias retiradas do meio ambiente de uma forma mais sustentável, né? Ou seja, ele vai atribuir à natureza um papel de suporte insubstituível de tudo que a sociedade pode e deve fazer, tá? Ou seja, aqui a economia é vista apenas como um subsistema dentro de um sistema maior, que é a própria natureza. Nessa escala elaborada por Cavalcante, que vocês estão vendo aqui, a gente pode fazer a seguinte correlação. Ele colocou nas extremidades a ecologia e a outra extremidade a economia convencional. E tentou alocar aí qual dessas vertentes que eu falei agora há pouco estão mais para a ecologia ou mais para a economia convencional. Vocês percebam que pela escala dele, a economia ecológica tende mais para o lado da ecologia. E aqui a ecologia, tem um estudo, né, que geralmente exclui os seres humanos da sua análise e considera apenas o mundo da natureza. E já na outra vertente, que é a economia, é o contrário. Ela tende a considerar exclusivamente a análise dos seres humanos, excluindo, deixando como externalidade o meio ambiente. E vocês percebam que a economia ambiental tem mais a ver com a economia convencional. Inclusive, os pressupostos utilizados são das análises da economia neoclássica, tá? Porém, ele não menciona, esse autor não menciona a economia verde. Na Mais Oliveira, o outro autor, ele faz uma melhorada nessa escala. Ele utiliza a mesma escala e faz uma adaptação, já incluindo a vertente da economia verde. O que é economia verde, tá? Essa terminologia, ela foi lançada em uma crise de 2008 pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUD, e tem como objetivo a melhoria do bem-estar da humanidade, igualdade social, ao mesmo tempo que vai reduzir os riscos ambientais e a escassez ecológica, tá? E um dos pressupostos, um dos princípios dela é ter um crescimento de renda e emprego, sendo impulsionados por investimentos públicos e privados e assim reduzindo as emissões de carbono e a poluição, por exemplo, também aumentando a eficiência energética. Daí vocês podem se indagar, então a economia de baixo carbono, ela é uma sub-área da economia verde, né? No caso da escala, o Oliveira adaptou a escala de Cavalcante, ele colocou a economia verde entre a economia ecológica e a economia ambiental. A gente pode entender, então, como é que a economia do baixo carbono entraria nessa escala? Ela é uma sub-área da economia verde? Ou é da economia ambiental? Ainda os estudos estão sendo debatidos, discutidos, principalmente por essa terminologia, economia de baixo carbono, economia climática, seria algo relativamente novo. Né? Então, ainda os teóricos que tratam dessa abordagem, eles ainda estão entrando em conceitos e definindo de uma melhor maneira os conceitos de economia de baixo carbono e economia climática. Eu fiz uma adaptação do que o próprio Oliveira fez. A economia de baixo carbono não seria uma vertente da economia verde, porém, ela utiliza alguns dos seus preceitos, como no caso, a própria redução da emissão dos gases de efeito estufa. Tá? Então, ela estaria entre economia ambiental e economia verde. Por quê? Porque a própria economia de baixo carbono utiliza a análise utilizada na economia ambiental, né? Principalmente na parte de precificar os carbonos, no mercado de créditos de carbono. E já a economia climática,
ela vai além da economia de baixo carbono, também é uma terminologia nova. Porém, ela considera todos os fenômenos climáticos que podem causar ou não algum impacto na economia, tá? E, por exemplo, no caso da redução dos gases de efeito estufa, é das mudanças climáticas que podem impactar aí na economia, quando se trata de economia climática e economia de baixo carbono. No caso da economia climática, considera como se fosse uma conjunção das previsões científicas sobre a mudança climática, tendo aí a importância da valoração dos impactos econômicos e humanos, quantificar aí como esses impactos estão ocorrendo na sociedade e na economia. E, por isso, ela engloba todos os fenômenos climáticos que podem causar esse impacto na economia, ou seja, não é apenas a emissão de gases de efeito estufa. Já a economia de baixo carbono, ela realmente foca mais na transição de uma economia com menos emissões desses gases de efeito estufa, né? E uma das definições bem usuais hoje, ela é considerada como uma configuração propositiva de ambiente de negócio, que vai favorecer aí o uso de novas tecnologias, em prol da conservação do meio ambiente e resultando na redução da emissão desses gases, tá? Especialmente o gás carbono. Aqui, ela também vai promover uma nova trajetória de crescimento econômico. Por isso, olha lá, ela sempre estando mais próximo da economia ambiental, ela está relacionada à questão do crescimento econômico, onde ela vai aliar aí as atividades industriais, agrícolas, logísticas e de mobilidade, por exemplo. Sempre com alguns princípios da sustentabilidade, ela conversando com a economia verde. Então, a economia de baixo carbono acaba ela tendo essa interação, tá, com a economia ambiental, porque ela utiliza esses pressupostos neoclássicos, com a própria economia verde, inclusive com a economia climática, mas a economia climática é um termo que ainda está sendo bastante discutido, tá? E agora eu vou passar um vídeo que vai falar sobre como é que ocorre o aquecimento do planeta, né, o aquecimento global, e também falar um pouco desses impactos que causam na economia. É um vídeo bem objetivo, bem didático, que dá para vocês aprenderem, absorverem melhor, de uma forma geral, como é que ocorre essa questão das emissões de gases de efeito estufa, esse aumento dessas emissões, estão impactando diretamente no aumento da temperatura média do planeta e tendo aí esse agravante das mudanças climáticas, certo? Eu vou passar e depois a gente discute aqui um pouco mais do que está sendo abordado nesse vídeo. As mudanças no clima são consequência do aquecimento do planeta. A maioria dos cientistas já acredita que é a ação nociva do homem sobre a natureza que intensifica a emissão de gases poluentes na atmosfera, elevando a temperatura da Terra. Vamos entender como isso acontece. A Terra é aquecida por um fenômeno natural chamado efeito estufa. Sem ele, o planeta seria muito frio e a vida das espécies estaria ameaçada. Podemos comparar com uma estufa usada no cultivo de plantas. Os raios solares passam gerando o calor, que é retido pela estufa e ajuda as plantas a crescerem. Na atmosfera, os gases de efeito estufa permitem que o calor gerado pelos raios do Sol seja retido, como um cobertor sobre o planeta, mantendo a temperatura estável na média de 15 graus Celsius. Mas essa temperatura está se elevando na superfície terrestre por causa do aumento da concentração de gases na atmosfera, especialmente o gás carbônico, que é produzido a partir das queimadas em florestas e da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, que abastece os carros a gasolina e a óleo diesel. Outros gases também contribuem para potencializar o efeito estufa, como os gerados a partir das fazendas de criação de gado. Desde o início da industrialização até os dias atuais, a temperatura média da Terra já teria subido quase 1 grau Celsius. No ritmo atual, as previsões são de que a temperatura do planeta possa aumentar em 4 graus Celsius até 2100.
Isso pode impactar ainda mais o clima, provocando o derretimento das geleiras, aumento do nível do mar, desaparecimento de áreas costeiras, temperaturas extremas, secas prolongadas, tempestades, furacões, inundações que afetariam a produção agrícola e ameaçariam a vida de espécies animais e vegetais. A China e os Estados Unidos são os países que mais emitem gases poluentes do planeta. O Brasil está em 7º lugar no ranking. Para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e limitar as mudanças climáticas, é necessário um esforço global. Todos os países devem se comprometer a reduzir o desmatamento e promover ações de reflorestamento, priorizar o transporte público de qualidade, ampliar a produção e incentivar o consumo de biocombustíveis, estimular o uso de fontes renováveis como as energias solar e eólica, modernizar os processos industriais para torná-los menos poluentes e mais, reduzir a produção de lixo, investir na reciclagem e reutilização de materiais e melhorar as práticas agropecuárias. Governos e setores produtivos da sociedade têm que fazer a sua parte. Mas cada um de nós também pode contribuir adotando hábitos de consumo sustentáveis, economizando energia e dando preferência ao transporte público. É importante ajudar na conscientização da sociedade e cobrar dos governantes o compromisso com as boas práticas ambientais para tornar a nossa Terra um planeta melhor de viver. O que se pode concluir do que se foi falado até o momento, inclusive das vertentes econômicas que abordam a temática de mudança climática e meio ambiente. Independente da teoria adotada, existe um consenso de que os sistemas naturais eles vêm sendo ameaçados pelas constantes intervenções humanas e faz necessário compreender de que forma se dão essas interconexões entre os sistemas econômico e natural. Também entender como ocorrem esses fatores de mudança e como eles acarretam essas transformações no meio ambiente. Os fatores de mudança entendem-se quaisquer eventos naturais ou aqueles induzidos pelo homem, que diretamente e indiretamente estão afetando essa dinâmica do meio ambiente. Tá? Outros conceitos para serem especificados, diferenciados, que ocorre uma certa confusão, muitas pessoas ainda acham que se trata dos mesmos conceitos, é o que consiste, o que é efeito estufa, o que é aquecimento global e o que se trata de mudanças climáticas. Por exemplo, o efeito estufa, ele é um fenômeno natural, tá? Ele é um processo muito importante para a existência da vida na Terra. Só para vocês terem uma noção, se não houvesse esse efeito estufa na atmosfera, a temperatura média do planeta seria em torno de 218 graus Celsius negativos. Tá? No que consiste o aquecimento global, o conceito que a gente entende hoje, quando se fala de aquecimento global, realmente ele está mais atrelado à mudança do clima ocasionada ou causada pela ação do homem, né? Que está relacionada diretamente, então, com o aumento da emissão desses gases de efeito estufa, através da queima de combustíveis fósseis, também queimadas, desmatamentos e decomposição de lixo, por exemplo. E foi intensificado a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, com a expansão da produção industrial, e gerou aí esse aumento desses gases na atmosfera. Porém, vale ressaltar que o aquecimento da temperatura da Terra é um evento que também ocorre de forma natural, vamos dizer assim, sem a intervenção do homem. Porém, não da forma tão rápida que vem acontecendo. Só para vocês terem uma noção, de alguns estudos afirmam que para a temperatura da Terra aumentar até 5 graus Celsius, leva-se em torno de 10 mil anos. Porém, o que ocorre hoje é que esse aumento está sendo de uma forma
bem mais intensificada e acelerada. Ou seja, o aumento de 5 graus Celsius, que antes ocorria em 10 mil anos, pode, por conta da ação humana, estar acontecendo em 200 anos. Só para vocês terem noção, as projeções do painel intergovernamental sobre a mudança do clima, o IPCC, eles fizeram as projeções e disseram que nos próximos 100 anos pode haver um aumento de temperatura média global em 1,8 graus Celsius a 4 graus Celsius. E também algo que vai gerar um aumento de mar entre 0,18 metros e 0,59 metros, que podem trazer, só nisso aí, podem trazer, assim, afetar de uma forma sem precedentes as atividades humanas, os ecossistemas terrestres, né? Então, por mudança climática, por mudança do clima, é um processo, como eu já falei, que pode ocorrer através de processos naturais internos, com forçamentos naturais forçantes, né, forçamentos naturais externos, como a própria radiação solar, e ainda pelas mudanças antropogênicas persistentes na composição da atmosfera ou no uso do Sol. Existe essa diferenciação. Então, nesse próximo conteúdo, nós vamos ver os impactos das mudanças climáticas na economia e na sociedade como um todo, inclusive no meio ambiente e na biodiversidade. O que está acontecendo, quais as projeções, os cenários que podem acontecer caso não seja feito ou adotada medidas que minimizem esses impactos. Bom, para entender sobre os impactos das mudanças climáticas na economia, é importante a gente ter em mente da questão de graus, até quanto graus Celsius, né, a temperatura poderia aumentar sem haver piores precedentes, né, dessas mudanças. De acordo com os estudos sobre o clima, a comunidade científica nos avisa que deveríamos limitar, pelo menos, o aumento da temperatura global em 1,5 graus Celsius em relação à base pré-industrial, tá? Porém, ano passado, em 2020, mesmo com a pandemia e com a desaceleração das atividades econômicas, a temperatura média global aumentou cerca de 1,2 graus Celsius. E consta nos relatórios da IPCC, inclusive, que se chegarmos a 1,5 graus Celsius, vai ser um marco assim, ameaçador para o planeta. Você sabe as consequências que podem causar caso a gente chegue nesse patamar. Então, vocês devem estar acompanhando esses vários acordos internacionais, por exemplo, o Acordo de Paris, a volta dos Estados Unidos para o Acordo de Paris, inclusive houve recentemente a Cúpula de Líderes para o Clima, né, reunindo vários chefes de Estado para tentar traçar metas, estratégias para diminuir esses impactos, né, diminuir as emissões de gases de efeito estufa e, consequentemente, diminuir ou não fazer com que aumente essa temperatura chegando a esses patamares. Por exemplo, existem cenários dos cientistas do clima que, se chegarmos a 1,5 graus Celsius, já vai ter impactos. E se chegarmos a 2 graus Celsius, o aumento dessa temperatura de 2 graus Celsius, vai piorar ainda mais a situação. Porém, o que é que acontece? Nós estamos num ritmo muito acelerado, pouca coisa está sendo feita em comparação para amenizar ou mitigar esses impactos, de a forma que a gente consiga estabilizar esse aumento da temperatura ou diminuir. Então, o que acontece é que a gente tende a cada vez mais a aproximar desse limite de acordo com os dados científicos. Tanto a nível de comparação, temos aqui algumas situações previsíveis, ou previstas de acordo com cada grau aumentado. Vamos dizer assim. Por exemplo, calor extremo, chegando a temperatura de 1,5, a população vai ser exposta a onda de calor, isso vai aumentar 14%. Se chegarmos ao
aumento de 2 graus Celsius, seria 37%. Uma outra consequência, se chegarmos no 1,5 graus Celsius, o aumento do nível do mar vai subir. Isso aqui são projeções até 2100, tá? Eles fizeram assim, ó, caso a gente temos até 2100 para tentar não chegar a esses patamares de aumento na temperatura, nem a 1,5 graus Celsius, nem a 2 graus Celsius, muito menos 2 graus Celsius. Mas eu vou dizer que, vou até abrir em parênteses, que existem cenários mais pessimistas ainda, que de acordo com o jeito que as coisas estão indo, não estão sendo feitas tantas medidas que realmente controlam esse avanço, do aumento desses gases, chegue aí os patamares de 4 graus Celsius. Aí tem o cenário precedente, não tem, sem precedentes. Né? Aí acho que nem tem tantos estudos nesse cenário pessimista, não. Aliás, tem, mas acredita-se que vamos conseguir, de alguma forma, com todas as pessoas envolvidas, os governantes, os indivíduos, todos os agentes econômicos, conseguiremos, pelo menos, traçar esforços para manter abaixo desses 2 graus Celsius, tá? Certo? Então, de uma outra coisa, comparando aqui com o aumento de meu grau, como impacta ainda mais. Imagine se chegarmos a 4 graus Celsius, né? Então, vocês percebam que já é algo que já está acontecendo. Um outro impacto seria na perda de biodiversidade, só para vocês terem ideia. A biodiversidade entra aí animais e vegetais, tá? Por exemplo, o aumento da extinção dos vertebrados, chegando a 1,5 graus Celsius, chegaríamos a 4% dessa extinção, né? Perderão pelo menos metade da sua distribuição geográfica. E num cenário de 2 graus Celsius, nós chegaremos a 8%. Ou seja, cada vez que aumenta essa temperatura, maiores são as consequências e piores, né? Porém, vale ressaltar aqui que, mas é só quando chegar a 1,5 graus Celsius, ainda não estamos nisso. Gente, 1,2 já é um aumento surpreendente em pouco tempo, né? Vocês não acham? Tanto é que muitas coisas já estão acontecendo, de mudanças climáticas, dos impactos dessas mudanças climáticas no planeta, é o caso dos fenômenos climáticos extremos. Estamos vendo aí cada vez mais surgimento de furacões, né, incêndios florestais, que causam danos graves à saúde, temos chuvas extremas, inundações, secas mais prolongadas em diversos locais do planeta, que, consequentemente, acarreta na escassez hídrica, e também tem esse fenômeno de deslocados ambientais e deslocados hídricos, né, são os refugiados hídricos, refugiados ambientais. Então, vocês já percebem que, no caso dos fenômenos climáticos extremos, independente de chegarmos a 1,5, não nesse limite dado pela ciência, já estamos sofrendo essas consequências do aumento da temperatura, certo? Bom, outra consequência que a gente já está vivenciando são os degelos dos polos terrestres. Tá? Principalmente tanto no Polo Norte, que tem lá o Ártico, quanto no Polo Sul, que é a Antártica, né? A gente está vendo aí, tanto é que eu trouxe essa animação para vocês perceberem, que é de 1986 a 1979 até 2016, certo? E como, com o derretimento das geleiras, o que está acontecendo lá no Ártico, né? Um desgelo desacelerado, onde temos estações de derretimento mais rápida, os verões sem cobertura de gelo prolongados, certo? Isso são causados principalmente pelas emissões de CO2 e aquecimento oceânico, e as consequências que isso pode já estar ocasionando, agravam ainda mais o aquecimento global, o desaparecimento de espécies, o aumento do nível do mar, fazendo com que muitas pessoas que moram próximos sejam prejudicadas, acarretando aí na migração da população, e também, com o derretimento, pode ter menos água doce no planeta. Então,
Isso aí é algo que já está acontecendo, independente de chegarmos a esse 1,5 graus Celsius, por exemplo. Aqui temos a projeção nesse slide de vários três momentos, né, da cobertura de gelo, da extensão de gelo do mar no Ártico. Aqui temos como referência, ó, os meses de outubro de 1992, de 2013 e 2020. Percebam como está bem menor. Perda de 4 milhões de quilômetros quadrados, ó, de 1992 a 2020. Né? Então, ano passado, o derretimento no Ártico, por exemplo, bateu também seu recorde de perda de extensão. Tá? E uma outra já agravante que já está acontecendo são os impactos na biodiversidade. Temos aí a extinção de algumas espécies, várias espécies, tá, gente? Algumas não, mas são várias espécies distintas, inclusive prejudicando até a questão de migrações, por conta que os eventos estão tendo, só uma coisa bem simples, por exemplo, alguns eventos climáticos estão se prolongando, como secas, isso impacta diretamente nas migrações de algumas aves, né, ou na reprodução de algumas espécies. Então, a perda de biodiversidade acaba sendo um dos principais agravantes e dos mais prejudicados relacionados às mudanças climáticas que já estão acontecendo. E caso aumente mais ainda, temos aqui essas projeções, a situação vai ficar pior. Por exemplo, o histórico que a gente tem, projeção até 2010, né? Está diminuindo, a biodiversidade vem sendo diminuída, e como a gente trabalha com meta de 2100, isso aí é um parâmetro que foi estipulado, que se a gente pode, do jeito que a gente está, a gente vai tende a alcançar 1,5 graus ou 2 graus Celsius ou mais, até 2100, então, para que isso não aconteça, existem alguns cenários, se for feito alguma coisa, se nada for feito, se continuar do jeito que está, e aí, nesse slide, a gente pode observar, no que consiste a biodiversidade, o que é que pode ocorrer. Mantendo os mesmos esforços atuais, tende a desaparecer, a ficar o mínimo possível de espécies no mundo, né? Dizimação mesmo, extinção mesmo em massa. Caso seja algumas melhorias, aumento de alguns esforços, pode recuperar em parte, nem recuperar, não perder, como seria se não fizer nada. Porém, se aumentarmos os esforços de conservação, por exemplo, com a produção sustentável de alimentos, consumo sustentável de alimentos, não vai aumentar de acordo com o que era antes, mas, porém, não vai diminuir e consegue fazer um equilíbrio na questão da biodiversidade, resgatar, inclusive, aí, algumas espécies, outros impactos socioeconômicos ocasionados pela mudança climática, além dos que eu falei anteriormente, como o deslocamento de populações inteiras, pode ocorrer, então, queda na produtividade agrícola, aumento dos preços dos alimentos básicos, de consumo habitual, aumento da pobreza provocada por fenômenos meteorológicos extremos. Temos aqui, provavelmente, agravamento do acesso à água potável em determinadas áreas, perda da capacidade de trabalho devido ao calor, alguns conflitos bélicos para ter acesso aos recursos limitados, propagação de doenças devido ao aumento da temperatura e também podemos ter impactos nos custos de adaptação de zonas costeiras à subida do nível do mar, tá? Em relação ao PIB, nos cenários já mencionados aqui, de 1,5 graus Celsius e 2,2 graus Celsius, se o aquecimento for nesse cenário de 1,5 graus Celsius, as perdas no PIB global poderão acontecer de 0,3% até 2100, que é aquela meta projetada. E se ocorrer em 2 graus Celsius, se a gente atingir 2 graus Celsius de aquecimento, as perdas seriam de 0,5%, ou seja, aumentaria
significativamente essas perdas no PIB mundial. Em relação aqui a alguns países mais afetados, já estão acontecendo. Temos aqui Porto Rico, Paquistão, Filipinas, Mianmar, os países Haiti, justamente devido principalmente aos acontecimentos dos fenômenos climáticos extremos, provavelmente estão sendo decorrentes dessas mudanças climáticas, como, por exemplo, no Porto Rico, com o aumento de surgimento de furacões mais fortes, né? Em 2017, deixou quase 3 mil mortos e perdas milionárias para os países do Caribe. Porém, a gente pode citar o Japão, devido às ondas de calor, às chuvas, às fortes chuvas, os terremotos, o tufão que ocorre lá naquela região, também trazendo grandes danos ao país, se tornando o Japão um dos países mais ameaçados pelas mudanças climáticas. Tá? Em relação ao PIB, com esses eventos que ocorreram nesse período no país, as perdas econômicas chegaram no valor de mais de 35 bilhões de dólares. Também temos a própria Alemanha, né, devido à onda de calor que ocorreu em 2018, por exemplo, que foi considerada até então o ano mais quente da sua história, causando no setor agrícola cerca de 3,1 bilhões de dólares de prejuízo. Além da morte, de totalidade de mortes, de mais de 1.800 mortes por 100 habitantes. Enfim, então percebam que, mesmo nas projeções, até mesmo nas atuais temperaturas que o planeta Terra já atingiu, nós já estamos vivenciando essas mudanças, né, os impactos dessas mudanças climáticas, que tendem a se intensificar caso cheguemos a patamares maiores do aumento da temperatura. Então, no conteúdo de emissões de gases de efeito estufa, nós vamos ver agora, e, consequentemente, a precificação do carbono, nós vamos ver, além da conceituação, né, o que se trata de emissões de gases de efeito estufa e a precificação desse carbono, bem como os mercados de crédito de carbono. Vamos verificar quais são as medidas que estão sendo tomadas, principalmente na aula 2. A gente vai verificar mais, aprofundar mais esse conceito de quais são as medidas que estão sendo feitas a nível governamental, empresarial, do indivíduo também, ou seja, os agentes econômicos estão se comportando, quais as medidas que estão sendo tomadas para que a gente não atinja o patamar de 2 graus, por exemplo, 2 graus Celsius, de aumento da temperatura até 2100. Então, nesse conteúdo de emissões de gases de efeito estufa e precificação, a gente vai conhecer um pouco mais do que se trata, o que acontece quando se precifica o carbono, ou como é que se precifica esse carbono, ok? E na aula 12 a gente continua e verifica mais, detalha mais quais são as medidas que estão sendo tomadas, inclusive tem um panorama desses acordos internacionais, ok? Nesse tópico de emissões de gases de efeito estufa e precificação do carbono, vamos fazer uma abordagem mais conceitual e aprofundaremos na aula 2, onde iremos verificar como alguns agentes econômicos estão traçando suas estratégias para essa transição dessa economia de baixo carbono. Os gases de efeito estufa existem na atmosfera naturalmente, são responsáveis por manter a Terra mais quente do que ela seria sem a existência desse fenômeno natural. Os principais gases são o vapor d'água, o dióxido de carbono, que é o próprio gás carbônico, o ozônio, o metano e o óxido nitroso. Sendo que o gás carbono na atmosfera ocorre de maneira mais abundante, por isso acaba dando o nome à própria economia de baixo carbono. Tá? Quanto às emissões dos gases de efeito estufa, até 2016 foram lançadas emissões anuais, em 2016 foram lançadas 53 gigatoneladas de CO2 equivalente. Quando se fala de CO2 equivalente, trata-se de um conceito que surgiu para representar todos os gases de efeito estufa em uma única unidade, de modo que viabilizasse, então, o mercado de carbono, certo?
Dessa maneira, nada mais é que dizer que o carbono equivalente tem uma representatividade dos demais gases de efeito estufa em forma de CO2. Tá? Temos aqui uma projeção de que a emissão desses gases até 2030 pode aumentar de 52 a 58 gigatoneladas de CO2 equivalente. Porém, se tomarmos essas medidas para limitar o aquecimento a 1,5 graus Celsius, então essa emissão tenderia a diminuir, chegando ao patamar até 2030 de 25 a 30 gigatoneladas, certo? Mas como é que aconteceria isso? Através das ações para zerar as emissões líquidas, né? Como é que se chegaria? Quando se fala em zerar as emissões líquidas, não é tirar o carbono da atmosfera, não, é diminuir as emissões de carbono geradas pelas ações antrópicas, ou seja, fazendo dessa forma, a gente alcançaria o equilíbrio com essa remoção de gases da atmosfera, tá? E para isso, seria necessário reduzir ao máximo, próximo de zero, se possível, todas as emissões causadas pelas ações antrópicas, como de veículos, fábricas movidas a combustíveis fósseis, por exemplo. Ou seja, seria, na verdade, fazer uma transição energética, né, principalmente daquelas oriundas das energias renováveis. Tá? Então, se fizéssemos, adotássemos essas medidas, as emissões líquidas até zerariam, chegariam a zero, né, aproximada a zero, até 2050, essa previsão. Mas pode piorar, caso não seja feitas medidas adequadas que façam com que não cheguemos a mais de 1,5 graus Celsius, por exemplo, até 2100, temos aqui essa projeção de que essas emissões iriam aumentar caso os países não agissem, chegando entre 4,1 a 4,8 graus Celsius até 2100. Porém, se a gente continuar seguindo as atuais políticas, as emissões continuariam aumentando, mas menores, caso os países não agissem, né? E chegariam ao patamar de 2,8 graus a 3,2 graus Celsius em 2100. Porém, se seguirmos e cumprirmos essas atuais promessas, em 2100, projeta-se que haverá essa diminuição dessas emissões de gases de efeito estufa, principalmente decorrente das atividades humanas, e chegaremos ao patamar de 2,5 a, no máximo, 2,8 graus Celsius. Quando se trata de zerar emissões líquidas, né, também existem as projeções. Caso, se nada mudar, haverá o aumento dessas emissões, porém, se a gente tiver técnicas de mitigação convencionais, continuarmos a adotarmos essas técnicas de mitigação convencional, haverá também redução dessas emissões, certo? Até 2100. E se também a gente tiver adotar tecnologias de redução de carbono, tende-se que essa diminuição para zero emissões líquidas de carbono seria de uma forma mais eficaz até o prazo projetado. Tá? Dentre os maiores emissores dos gases de efeito estufa, né, temos aqui, nessa gráfica dinâmica, a mudança hoje, atualmente, em 2016, na China, né, que essa realidade mudou a partir de 2005. Até então, o maior emissor de gases de efeito estufa era ainda os Estados Unidos. Porém, com a forte industrialização, baseada na queima de carvão, a China, desde 2005, vem ultrapassando os Estados Unidos, e hoje ele é o país mais emissor. Tá? E o Brasil aparece no ranking
no final de 2016, aparece como o sexto emissor, o sexto país mais emissor do mundo, tá? Porém, quando se fala de países que são os principais responsáveis pelas mudanças climáticas, aí considera as emissões históricas, ou seja, as emissões de gases de efeito estufa acumulado desde 1850, os Estados Unidos continua como o país que mais é responsável pelas mudanças climáticas, porque essa abordagem está considerando aí que os gases de efeito estufa não desaparecem da atmosfera ano a ano, eles vão persistindo, tá? Então, os Estados Unidos continua, devido a essa questão histórica, né, de grande emissor de gases de efeito estufa, como sendo ainda um dos maiores responsáveis, o maior responsável pelas mudanças climáticas do mundo. Nesse caso aí, o Brasil não aparece entre os 10 maiores, certo? Mas ele continua sendo o sexto maior emissor de gases de efeito estufa do mundo. Tá? Quando se fala de precificar carbono, ele é tido como instrumento de mercado, né, de custo efetivo, onde seria capaz de alcançar os objetivos de mitigação, né, de gases de efeito estufa, ao menor custo possível para a sociedade, certo? Ou seja, fala aqui que precificar carbono é atribuir um valor monetário a essas emissões de gases de efeito estufa causadores da mudança climática. E existem duas formas principais de precificar o carbono. É através do tributo sobre as emissões e também do chamado Sistema de Comércio de Emissões, que é o SCE, tá? No caso da tributação, ele consiste no instrumento de ajuste via preço mesmo. Nessa opção aqui, vai ser definido o preço fixo a ser cobrado por cada unidade de emissão, incidindo aí toda a emissão gerada. Geralmente, essa taxa é paga aos governos, funciona aí como um imposto, tá? E o seu valor é calculado de forma a atingir o nível social ótimo dessas emissões. No caso do sistema de comércio de emissões, ela vai ser definida pela uma quantidade máxima de emissões agregadas aos agentes regulados e são emitidas permissões de emissões equivalentes. No próximo vídeo, que eu vou passar agora, veremos melhor como é que funciona essa dinâmica do mercado de carbono e suas principais formas de precificação, certo? O que é e um exemplo brasileiro? As atividades humanas emitem diferentes gases de efeito estufa, conhecidos como GEE, entre eles o dióxido de carbono. Juntos, esses gases estão intensificando o efeito estufa e mudando o clima. Eventos extremos, como as tempestades, estão ficando mais frequentes, e outros padrões do clima, como a quantidade e os períodos de chuvas em algumas regiões, também estão mudando. Como consequência, por exemplo, a água para consumo humano está se tornando mais escassa. E a terra, usada para o plantio e pecuária, está ficando seca em algumas regiões. Um dos modos de se reduzir as emissões é deixar evidente que elas têm um custo, e que este custo pese no bolso de quem emite. Para isso, é usada a tonelada de carbono como medida de referência, já que é o principal gás de efeito estufa. Isso se chama precificação de carbono. Ela é uma medida financeira que representa os impactos que as emissões de GEE causam para a sociedade. Um dos instrumentos para fazer a precificação é o mercado de carbono. E o sistema mais comum desse mercado é o Cap and Trade. Vamos ver no exemplo como isso funciona. Em geral, os mercados de carbono são estabelecidos para uma região, um país ou um estado, para apoiar o cumprimento de uma meta de redução de emissões. Para as empresas participantes, é estabelecido um limite de quanto podem emitir para que a meta seja alcançada. Esse limite é o CAP. O CAP é convertido em permissões de emissão. As permissões são distribuídas às empresas de acordo com o esforço de redução que cada uma fez no passado.
Se uma empresa emitir menos que as permissões que recebeu, ela ficará com permissões excedentes. Se uma empresa emite mais GEE do que as permissões que possui cobririam, ela terá de analisar se é mais vantajoso reduzir emissões com mudanças tecnológicas ou em processos produtivos, por exemplo, ou se ficará mais barato comprar permissões de outras empresas. A empresa com permissões excedentes pode vendê-las para as empresas que precisam comprar. Quando as permissões de emissão são negociadas e resultam no comércio, acontece o trade. Os sistemas mais conhecidos de comércio cap and trade são o Esquema Europeu de Mercado de Carbono, o Programa de Cap and Trade da Califórnia e os 7 programas pilotos da China. Além destes, existem outros 17 sistemas em operação no mundo, nenhum deles na América Latina. Mas isso está mudando. O Sistema de Comércio de Emissões da plataforma Empresas pelo Clima, a EPC, uma simulação que foi desenvolvida pelo GVCES, é a primeira iniciativa de comércio cap and trade na América Latina. Em 2015, o segundo ano de operação desse mercado simulado envolveu 23 entre as maiores empresas do Brasil, de setores variados. Por meio da compra e venda de títulos utilizando uma moeda fictícia, mas com base nas emissões reais, as empresas compreendem a dinâmica de mercado de carbono e aprendem a elaborar estratégias para balancear suas emissões ao menor custo possível. O conhecimento gerado é tornado público e pode servir de base para políticas públicas e para a replicação de sistemas de comércio de emissões na América Latina. Instrumentos econômicos como o mercado de carbono podem ser uma grande ajuda para a redução das emissões no mundo ao menor custo possível. Então, de acordo com o vídeo, a gente pode dizer que o mercado de carbono constitui-se com base no pagamento de serviços ambientais, onde teriam por efeito compensar o excesso de emissões dos países industrializados há mais tempo. Ou seja, esse mercado de carbono é considerado mercado de carbono regulado, pois surgiu em consequência do protocolo de Kyoto, que é um acordo internacional, e as urgências em relação às mudanças climáticas. Então, alguns dos principais países responsáveis pelo aquecimento global se comprometeram em reduzir essas emissões, criando, por exemplo, obrigações legais para empresas dentro dos seus territórios, que incluíam aí o limite de emissões e a possibilidade de compra de créditos de carbono, de mecanismo definido dentro desse protocolo, tá? Porém, paralelo a esse mercado regulado, existe também o mercado voluntário, com proposta de reduções voluntárias de emissões, e nele qualquer empresa, pessoa, ONG ou governo também poderia gerar ou comprar créditos de carbono voluntário, certo? No caso do Brasil, ele não assumiu meta no protocolo de Kyoto, porém, os projetos baseados no Brasil, eles participam como fornecedores de crédito de carbono dentro do mecanismo chamado MDL, que é Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Tá? A gente vai ver no próximo slide. Porém, vale ressaltar que na aula 2 a gente vai ver um pouco mais desses tratados internacionais, principalmente o mais recente, que é o Acordo de Paris, as suas propostas, certo? Então, acaba sendo uma melhoria do protocolo de Kyoto, que aí tem a adesão de mais países com essas metas climáticas. No caso de um mecanismo de desenvolvimento limpo, o MDL, ele é um dos mecanismos de flexibilização criado pelo protocolo de Kyoto, que auxiliam aí na redução de emissões de gases de efeito estufa, ou de captura do carbono, sequestro de carbono, que também eu vou explorar mais na aula 2, assim, conceito, por parte dos países em desenvolvimento, por isso que está inserido em o Brasil. Então, eles, no caso, seriam esse MDL, seriam para aqueles países que não tiveram metas de redução no protocolo de Kyoto, tá? Aquela obrigatoriedade, vamos dizer assim. Isso vai ocorrer através da implantação de tecnologias mais limpas, por exemplo, a tal chamada transição energética, que aí também tem a ver com esses princípios, esses mecanismos, tá?
Então, pessoal, na aula 2, nós vamos explorar mais como é que está sendo feita essa transição por vários agentes econômicos, essa transição para uma economia de baixo carbono, e quais as medidas a serem tomadas. Então, vamos explorar mais os acordos internacionais, os hábitos de consumo, por exemplo, do consumidor, tal de consumo sustentável, educação ambiental. Vamos ver como ocorre essa dinâmica, ok? Então, nos vemos na próxima aula. Obrigada pela participação e até mais. Vou deixar aqui as referências para esse trabalho, no material disponibilizado para vocês. Então, as referências detalhadas. Então, até a próxima aula.